Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal do professor Carlos Manuel. Hoje fazendo um vídeo um pouco diferente sobre uma questão. Não vou trabalhar aqui com aula, não vou trabalhar com slides, com videoaulas, né? Mas com relação a um tema que vem me preocupado bastante como engenheiro agrônomo e tem me causado assim algumas reflexões e que eu queria passar para vocês com relação ao processo produtivo de culturas anuais de maneira geral. Nós temos dentro de um processo e de conceitos de sistemas de produção de culturas anuais, dois conceitos que nos ajudam muito, 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 e que foi importante para que a gente pudesse reduzir, principalmente a carga de pressão de pragas e doenças nas nossas áreas de produção. Então, quando, por exemplo, a soja veio para o Brasil e se instalou no primeiro momento lá no sul do país, a soja ela foi determinante para que a gente conseguisse, naquele momento, ajudar também a cultura do trigo. Porque o trigo, como o uso sucessivo, o uso continuado de trigo na mesma época de produção, isso causava o que a gente chamava de pressão de seleção, né? Havia uma condição ambiental própria e continuada para as determinadas pragas e doenças do trigo. E quando nós fizemos, né, os engenheiros agrônomos, os produtores, começaram a trabalhar com soja em primeira safra e trigo de inverno, houve uma quebra. De fato, houve uma quebra do ciclo de doenças e de pragas, o que ajudou sobremaneira as áreas de produção de trigo. Bom, nesse interim, nesse contexto, então nós temos dois conceitos importantes. Quando eu coloco mais culturas anuais dentro de um processo produtivo, de uma safra, seja a primeira, segunda safra ali, no tempo, vamos imaginar no tempo, a ideia é que a gente tenha culturas economicamente importantes no tempo, ou seja, a área agrícola ela produza e dê rendimento ao produtor no tempo, seja primeira, segunda safra, culturas de inverno, e também tem o objetivo de reduzir essa pressão de seleção e melhorar as nossas práticas agrícolas, principalmente com relação ao manejo fitossanitário. Então, nós temos dois conceitos básicos que nos ajudam muito, que é o processo de rotação de culturas e o processo de sucessão de culturas. E esses dois conceitos é que tem me gerado, assim, me causado uma certa reflexão, uma certa preocupação do que nós estamos fazendo com relação aos conceitos de rotação e sucessão de culturas e como que a gente está aplicando isso nas nossas áreas de produção. Então, primeiro nós temos que definir o que é rotação e sucessão. Bom, sucessão simplesmente é o ato da gente trabalhar com uma cultura, retirar aquela cultura, colher e plantar uma seguinte. Então, é um processo sucessivo. Então, nós temos exemplos, né? Então, quando eu trabalho, é muito comum soja, milho. Soja, primeira safra, milho, segunda safra. Podemos trabalhar, por exemplo, a sucessão trigo-soja, né? Soja, trigo de inverno, soja, primeira safra. Podemos trabalhar também soja e algodão. Soja, primeira safra, algodão, segunda safra. Podemos trabalhar com milho, primeira safra, feijão, segunda safra. E assim sucessivamente. Então, nós temos uma sucessão de culturas. Esse é o conceito. O que me preocupa é que o conceito de rotação, ele muitas vezes, que é um conceito importante, ele tem sido deixado um pouco de lado, na minha opinião. E aí eu falo por quê. Então, quando eu trabalho culturas anuais, as duas mais importantes no Brasil, soja e milho. O que é rotação? Rotação é o conceito de rotação. É que a gente faça alternância de culturas na mesma época. Então, quando eu falo de rotação de culturas, eu trabalho no seguinte sentido: eu trabalho soja primeira safra, trabalho milho segunda safra, e na safra seguinte, na primeira safra do ano seguinte, eu não trabalho com soja. E na segunda safra seguinte, eu não trabalho com milho. Então eu tenho que fazer essa alternância de
substituir culturas economicamente importantes na mesma época de semeadura. E o que nós estamos fazendo de forma continuada? Pegando soja, milho. Soja primeira safra, milho segunda safra, continuadamente. Soja, milho, soja, milho, soja, milho, soja, milho, todos os anos. Eu tenho percebido isso nas nossas áreas de produção. Claro, não é de maneira generalizada, todo mundo faz, mas como são as duas culturas economicamente importantes, de maneira geral no Brasil, o que nós estamos vendo é isso. E aí, a minha preocupação é, quando eu faço o uso continuado da mesma cultura na mesma época, isso é monocultura. Então, quando eu faço soja, 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 sempre na primeira safra, isso é considerado uma monocultura. Todo ano a mesma cultura. Quando eu faço milho segunda safra, milho segunda safra, milho segunda safra, isso é monocultura. Isso não é um processo considerado rotação de culturas. Às vezes eu estou trabalhando um processo sucessivo. Milho, soja primeira safra, milho segunda safra. Mas isso não é rotação. A rotação, ela veio, né, o conceito de rotação, ele é para que a gente tenha esse processo de alternância de culturas economicamente importantes, para que a gente quebre esse ciclo de doença e ciclo de insetos praga. Quando eu trabalho soja, milho continuadamente, eu tenho um processo contínuo da mesma cultura o tempo inteiro. A mesma cultura de primeira safra, a mesma cultura de segunda safra. E aí eu tenho o que eu falo de uso continuado, plantios continuados com a mesma espécie. Na verdade, aí são duas, milho e soja. Mas o que a gente está fazendo? A gente está trabalhando de outubro a março, duas culturas ininterruptamente iguais na mesma época de produção. Isso gera uma consequência no tempo. Aumento da pressão de seleção e adaptação, principalmente de insetos praga e doença. O inseto, ele consegue se adaptar a uma condição em que eu não mude aquela condição para ele sobreviver. Então, quando eu tiro a parte vegetal natural, vegetação natural, eu diminuo essa pressão, aumento a pressão de seleção. Esse inseto que está ali se desenvolvendo nas florestas, ele vai ter que se adaptar a uma condição de monocultura, ou de duas culturas. E aí ele se adapta. Quando ele se adapta, ele vira inseto praga. Quando eu trabalho com culturas alternadas na mesma época de semeadura, eu também quebro essa pressão de seleção, né? Eu consigo alternar culturas, então eu consigo alternar as pragas e tem controles diferentes. A partir do momento que eu estou trabalhando soja todos os anos e milho todos os anos, eu estou fazendo com que esse inseto ele se adapte a uma condição para milho e para soja. O que eu tenho visto de maneira geral, as pragas que atacam milho atacam soja. Antes não era assim, né? Nós tínhamos percevejo para a soja e o percevejo não tinha um ataque tão severo assim para milho. O que nós estamos fazendo? Quando eu tenho soja o tempo inteiro e milho o tempo inteiro, o percevejo ele vem, é claro, é numa época diferente, né? Esse percevejo ele causa um problema inicial nas plântulas de milho, né? Um ataque inicial, mas ele está ali. Eu estou convivendo com esta praga o tempo inteiro, né? Entre outubro, que é a época de primeira safra, e até março, final de segunda safra, ali, março, abril, maio, final de segunda safra. Então, o que eu percebo que nós estamos fazendo é que nós não estamos trabalhando de maneira efetiva esse processo de rotação de culturas. E eu entendo o produtor no sentido de, olha, são duas culturas economicamente importantes, eu preciso trabalhar para ter rentabilidade. Mas até que ponto isso vai não vai gerar consequências? Quer ver uma consequência que eu vejo que está acontecendo, que a gente não está se preocupando e nós estamos com um problema agora? É a questão do nematóide. Então, quando eu trabalho com culturas de milho, principalmente de milho, que a gente entende, não tem problema, o milho não é afetado por nematóide. Alguns anos atrás nós escutávamos isso, né?
E hoje nós notamos que boa parte das cultivares de milho, não todas, mas de maneira geral, as cultivares de milho são multiplicadoras de nematóide. Então, quando a gente usa de forma continuada essa cultura do milho multiplicadora de nematóides, nós vamos ter problema de nematóide na cultura da soja. Então, é importante atentar para o fato de que precisamos conceituar melhor, precisamos definir melhor, precisamos utilizar melhor esses conceitos técnicos de sucessão e rotação. É importante nós atentarmos para estes problemas que podem vir a aparecer nas nossas áreas de produção. É um conselho, uma sugestão que eu faço, que eu trabalho, né? É fazer esse conceito de rotação. Vamos dividir esses talhões nas nossas áreas de produção. O produtor tem 1.000 hectares. Vamos dividir esses talhões em 4 talhões e fazer o processo de rotação e sucessão com mais culturas. Vamos trabalhar com feijão, vamos trabalhar com arroz do sequeiro, se for o caso, vamos trabalhar com algodão, se for o caso. Mas crotalária, coberturas vegetais, milheto, sorgo, ervilhaca, aveia branca, né, trigo, dependendo das áreas de produção, nós podemos aumentar esse portfólio de culturas e planejar melhor as nossas áreas de produção, fazendo um processo de sucessão de culturas interessante, né? Sucessivo mesmo, alternando espécies de cotiledôneos, espécies de gramíneas, quebrando esse ciclo, mas também tornando efetivo esse conceito de rotação de culturas, que é a alternância das espécies na mesma época de semeadura. Assim, entendo que nós podemos garantir um pouco mais de tempo ou trabalhar de uma forma planejada nossas áreas de produção, visando quebrar esse ciclo de doença e de inseto-praga que tem afligido os nossos produtores rurais e nós, agrônomos, que trabalhamos com eles. Ok? Grande abraço, fiquem em paz, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.